dia, boa tarde, boa noite. Hoje venho falar-vos de soluções. Soluções para problemas comuns em Portugal e algumas soluções para dois concelhos em particular. Primeiro, solução geral para Portugal é a habitação. Vamos falar de habitação, vamos falar de estratos, níveis de habitação. Portugal precisa ter uma habitação em vários níveis. O nível mais baixo de todos é a habitação temporária, a habitação social. Mas uma habitação social temporária para pessoas de muito poucas posses, pessoas sem abrigo. Há por todo o país, de todos os concelhos, um grupo de pessoas sem abrigo que devem ser alojadas em algum lado. E como é que pode ser essa habitação? Temporária é reabilitar espaços existentes no Estado, por exemplo, conventos, armazéns, espaços que tenham dimensão suficiente e criar camaratas com várias camas, beliches, como se fossem os conventos das freiras, dos monges, onde as pessoas têm uma cama em beliche, uma em cima, uma em baixo, para poder dormir várias pessoas. Tem uma cama onde há casas de banho para poder tomar banho, estar limpas, portanto, ou seja, um mínimo. É uma espécie de centros sociais que deveriam existir em cada cidade, ou pelo menos em cada concelho, para pessoas sem abrigo, pessoas que já vivem na rua, ou pessoas que foram parar à miséria, pessoas que não têm simplesmente para onde viver, pudessem temporariamente, numa situação imediata, sem burocracias, chegar lá, ou é preciso dormir, está aqui uma cama, está aqui um beliche, está aqui as suas coisinhas, tem ali uma casa bem para tomar banho. Isso é o estrato 0, o estrato nível 1 da habitação. A seguir temos um estrato nível 2, que é a habitação social, aquela que toda a gente conhece, a habitação das câmaras. A habitação social deve ser uma habitação também para arrendar, num caráter temporário. As câmaras têm de parar de oferecer casas que custam muitas vezes balúrdios, muito mais caras do que precisavam ser, àqueles supostos coitadinhos que depois, mais tarde, vão usar essas mesmas casas para fazer negócio e vender por preços do mercado, a ganhar milhares, dezenas, já centenas de milhares. A habitação social da Câmara tem de passar a ser daqui em diante, sempre, fixa propriedade da Câmara. A Câmara constrói as casas e coloca as pessoas a pagar uma renda. Estipula uma renda de um valor que tem de ser à volta de 40% a 45% de um ordenado mínimo. E as pessoas que tenham condições, que ganham ordenados, podem pagar 40% de um ordenado mínimo na casa, sobre os 55% para o resto das despesas. Sobretudo se forem duas pessoas, ainda mais fácil fica. Portanto, 40% a 45% de um ordenado mínimo como renda que devia ser cobrada pelas câmaras. Claro que depois há os casos de pessoas excepcionais que têm estas reformas miseráveis de 200 euros, pessoas de uma situação muito carenciada, aí a Câmara pode baixar a renda para eles, ou seja, não lhes baixa a renda. A renda é nem mesmo aqueles 40% do ordenado mínimo. O que acontece é que a Câmara pode comparticipar e a Câmara paga, entre aspas, uma parte dessa renda conforme o caso da pessoa for mais ou menos desesperado. Portanto, isso é o nível 2 da habitação. Neste caso, portanto, nível 1 e nível 2 têm de ser feitos pelas câmaras municipais, portanto, pelo Estado. Em todos os candidatos que pelo país todo concorrem a câmaras deviam pensar nisto desta maneira. Depois temos o nível já que depende de fora da Câmara ou em parte com a Câmara, que é o nível da cooperativa. Na habitação cooperativa, as câmaras deviam promover e permitir que empresas criassem as cooperativas de habitação, onde pessoas se juntam para construir habitações a preços controlados, com rendas muito acessíveis. Também permitir que hajam cooperativas que constroem com uma qualidade média. Pessoas que querem construir uma casa, mas não querem uma casa baratinha, querem uma casa de mais qualidade, mas também juntaram-se e juntamente com o construtor, construíram as suas casas com um custo controlado, mas com um pouquinho mais qualidade para viver. A seguir isso é o nível 4. Nível 5 temos a construção particular, a habitação normal, feita pelos construtores a custo do mercado, onde aparece a tal oferta de mercado de habitação de média e de alta qualidade, ou seja, construção de boa qualidade de construção e construção de luxo, que é o nível 5, que é o chamado, os construtores hoje em dia todos eles fazem para a classe média alta de compra de casas. E com a nova lei de solos, que já está, ou poderá vir a ser melhorada ainda, aproveitar o crescimento fora dos centros urbanos para aumentar as cidades. Ainda há pouco estavam a falar de Beja na televisão e um candidato propôs aumentar o perímetro urbano.
Isso faz todo o sentido. Cidades como Beja, onde estão rodeadas de terrenos agrícolas que não se pode construir, a cidade não pode crescer, é ridículo, as pessoas não terão de viver porque temos que plantar batatas ou o que é que seja à volta das cidades. Se retirar uma faixa de 200, 300 metros à volta de Beja, permite hectares e hectares de construção, ou seja, permite milhares de casas apareçam em Beja, e estamos a falar de 200, 300 metros de terreno agrícola. Portanto, nós estamos a falar do concelho todo ficar sem terreno agrícola. É apenas uma pequena faixa, 200, 300, até 500 metros. À volta da cidade há um anel de construção e de expansão que permitirá a cidade crescer durante 30 anos. No caso de Beja, por exemplo, onde se falou há pouquinho na televisão. Nesse sexto nível pode haver uma coisa mista, que é as pessoas que vão construir nesses terrenos, fora do centro urbano, vão ganhar uma nova capacidade de construção. Capacidade de construção oferecida pelas câmaras e pelo Estado, onde não podiam construir antes. Mas, em contrapartida, o Estado oferece essa capacidade de construção aos construtores, aos promotores, aos empreendedores imobiliários, ou aos empreendedores que queiram fazer essa habitação, com uma contrapartida exigida a eles. Ou seja, a Câmara autoriza que eles construam as casas a preço de mercado, mas uma parte do terreno, por exemplo, 30% ou 40% ou mesmo 50% do terreno, ser destinado à construção de habitação para rendas a custos acessíveis. Não são rendas sociais, isso cabe à Câmara naqueles nível 1 e 2, mas habitação de renda onde a Câmara pode estipular que, por exemplo, uma renda não pode ultrapassar o valor de um ordenado mínimo, ou 60% ou 70% do ordenado mínimo. E o construtor fica obrigado a construir parte dos esforços para vender ao preço do mercado que conseguir, e uma parte dos esforços serem destinados a essa construção. A maneira como o faz, depois depende do empreendedor. Obviamente, se ele for fazer a habitação para arrendar a custos baratos, não vai gastar a mesma qualidade, os mesmos materiais, os mesmos custos, do que vai gastar numa habitação para vender a preços de luxo ou a preços médios. Portanto, isto são 6 níveis de habitação que é necessário, a meu ver, que por todo o país, os candidatos às câmaras, quer os atuais, os presentes ou os futuros, tenham em consideração. Estes 6 níveis de habitação têm de existir todos. Um concelho não pode ter só 1, 2 ou 3 destes níveis. Por todo o país, tudo isso faz parte, porque em todos os concelhos existem pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas médias, pessoas remediadas, pessoas de todos os tipos. E estes 6 níveis de habitação destinam-se a abranger todas essas pessoas. Agora, o tal 6º nível é o nível que pode vir a resolver a habitação, o problema habitacional, que é a criação, o surgimento de novas habitações no mercado, num sistema misto, onde o construtor particular constrói, mas também coloca no mercado rendas acessíveis, digamos, de 300, 400, 500 euros, 600 euros de renda. Enquanto a Câmara pode pôr no mercado casas acessíveis, a nível de 250, 300 euros, nas casas sociais. E esses valores, essas duas componentes, se surgirem quantidades significativas, e não há nada que impeça que hoje em dia, no espaço de um ano, não possam surgir mais 20, 30, 60, 80 mil casas no espaço de um ano neste país, se isso for permitido. O que não vai aparecer é com os moldes atuais, com as regras atuais, com as restrições atuais, como por exemplo em Beja, que há aquele verde toda à volta da cidade, não se pode construir mais nada fora da cidade. Portanto, só quem tem terrenos lá dentro é que pode construir. Essa perspectiva está errada, é um modelo que falhou por todo o país, falhou no Algarve, falhou em Beja, falhou em Lisboa. Todo o país, esse modelo falhou porque, ao limitar os terrenos de construção para muito poucos, esses poucos valorizam-se muito e depois é tudo efeito especulativo. Se só 1 ou 2 terrenos que podem construir, esse 1 ou 2 terrenos vale uma fortuna. Se em vez de 1 ou 2 haverem 20, 30 ou 100 terrenos para construir, esse valor desses terrenos é muito menor, de certeza absoluta. E um menor valor de terrenos leva um menor valor de construção. Juntamente com a habitação, uma proposta que já vários partidos falaram também, deve ser muito bem pensada e deve ser implementada o mais depressa possível, é baixar o IVA na construção para a habitação, seja para o que for. Tudo que seja ligado à habitação. O IVA tem de ser baixo para um nível mínimo e algumas coisas devem ser isentas de IVA, para permitir que a construção apareça por todo o país. Portugal precisa de um boom de construção durante os próximos 10 anos, para recuperar o atraso. Há 10 anos estamos a construir metade das habitações que fazíamos no começo do século. Agora vou falar de 2 casos particulares, 2 concelhos. Primeiro vou falar de Beja. Beja tem o problema dos acessos.
toda a gente defende a famosa autoestrada de Beja e a ligação ao aeroporto de Beja. Pois eu estive há uns meses atrás em Beja, quando saí de lá, passei para a estrada principal de Beja, para vir para cá. Realmente é uma estrada mazinha, na altura estava em obras, era para a arranca por causa das obras, mas uma coisa me apercebi, de Beja para a autoestrada é um caminho em planície, é um caminho plano. Tem todas as condições para fazer a solução que fizeram em Espanha, que os nossos três irmãos aqui ao lado, que desenvolveram a Espanha de uma maneira muito inteligente e que Portugal ainda não aprendeu, passado estes anos todos, porque o que eles fizeram já foi há mais de 20 ou 30 anos. Os espanhóis fizeram o seguinte, onde havia uma estrada com duas faixas aqui, eles ao lado fizeram outra estrada com outras duas faixas. Quando acabaram a estrada nova com duas faixas, mudaram o trânsito para a estrada nova, arranjadinha, temporariamente. E enquanto a estrada nova estava a ser usada com duas faixas, eles repararam a estrada velha. E quando acabaram de reparar a estrada velha, abriram e ficaram com uma estrada com 4 faixas, ao nível do terreno, sem passagens de níveis niveladas, sem perfil de autoestrada. Simplesmente 2 estradas com 4 faixas ao lado uma da outra. Que permite várias ligações para todos os terrenos, todas as aldeias, permite fazer uma série de ligações sem ter aqueles custos astronómicos que tem uma autoestrada. Ou seja, pode existir uma ligação de Beja a Lisboa, ao aeroporto, ou onde quer que seja, ou só até a autoestrada A1, muito barata, muito fácil, é apenas duplicar a estrada que lá está, com uma estrada ao lado, consta perfeitamente executível, haverá lá 1 ou 2 casos de casas que estão pelo caminho disso, mas muito, muito poucas, o terreno está praticamente livre, é praticamente plano, a obra custa uma fração, uma insignificância do custo de uma autoestrada. Portanto, senhores de Beja, senhores de Lisboa, a ligação do aeroporto de Beja a Lisboa é barata, é fácil e dá milhões. Não precisa custar milhões. Basta fazer uma estrada de 2 faixas ao lado, que é uma coisa muito mais barata que uma autoestrada, não são precisos viadutos, níveis, nada disso. E as pessoas possam ter 4 faixas para viajar entre Beja e a autoestrada ou entre Beja e Lisboa, porque aquelas planícies são facílimas de construir assim estradas. E a mesma filosofia pode ser criada também entre Beja e Évora. Porque não é só a ligação Beja-Lisboa que faz falta. A ligação de Beja para Évora, duas cidades grandes próximas, também está muito má e muito fraquinha. A mesma filosofia pode-se fazer também as tais 4 estradas a ligar Beja a Évora com um custo de, repito, uma fração do custo de uma autoestrada. E agora o terceiro ponto é sobre Faro, o Concelho de Faro, nomeadamente a cidade de Faro. A cidade de Faro já tem visto ao longo dos anos muitas pessoas e mesmo colegas meus arquitetos fazerem sugestões para ligar Faro à Ria Formosa, devolver Faro ao mar, devolver Faro à Ria Formosa, a ligação cidade-ria, cidade-mar. E desde propor variantes de ao comboio, a dar a volta pelo norte da cidade, desviar a linha de comboio, desviar cerca de 3, 4, 5, 10, 15 km novos de linha férrea, à volta da cidade pelo lado norte, que vai implicar com a Conceição de Faro, com outras localidades. A solução é muito mais simples, muito mais óbvia, e até me espanta como é que ninguém, como é que os senhores todos iluminados de política ao longo destes anos todos ainda não chegaram lá. Eu antes de ver essa solução, antes estou à espera que alguém me venha perguntar qual é a solução para dizer. Mas como ninguém me pergunta, porque todos têm os seus interesses particulares e todos se movem só pelo seu interesse particular, pelo seu umbigo, cada um quer fazer a solução que vai meter mais dinheiro no bolso. Pois eu não quero saber nada disso, eu sou farense de nascimento e apenas gostava de ver que Faro desenvolvesse um conselho a sério. Faro pode ficar ligado ao mar de uma maneira muito fácil. Há uma barreira, sim senhora, aquela linha de comboio, uma barreira enorme. Temos aqui a Baixa de Faro e temos aqui a linha de comboio a tapar o caminho à barreira de Faro. A solução basta fazer só isto. Levantar a linha de comboio 4 metros, meus senhores. Uma estrutura de pórticos metálicos que levanta a linha de comboio 4 metros naquela faixa da Baixa de Faro, onde está o cais e a zona dos bombeiros, toda aquela parte. Se essa linha de comboio, nessa zona, ela passar 4 metros lá em cima, toda a gente pode ir a pé até a Ria Formosa, ir e passar e sair por baixo da linha de comboio, carros, bombeiros, tudo passa lá por baixo desses 4 metros. É só levantar a linha. E a cidade passa por baixo. Os rapazes saem do clube náutico, os barcos à vela montados e passam na ponta onde estão atualmente, mas com altura para não terem de desmontar os mastos. O mastro passa lá em pé, debaixo daquela coisas. Todos os barcos do Porto Espírito Faro podem sair do Porto a Creio com maré cheia, sem ter de estar à espera da maré vazia. A solução é tão simples como isso. É só levantar a linha. Tão simples como isso. Uma boa noite a todos. Pensem nisso. Até à próxima.